Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Ricardo Flores e eu estou hoje aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre a filosofia do Jiu-Jitsu. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre o segundo princípio escrito pelo mestre Carlos Gracie, né? O segundo princípio ele fala o quê? Ele diz o seguinte: falar a todos de felicidade, saúde e prosperidade. O que isso quer dizer, né, pessoal? Isso nada mais é do que algo parecido com a lei da atração, né? O que adianta eu ficar falando de falta de felicidade, que eu estou infeliz com alguma coisa, que eu estou sem saúde, que eu estou sem prosperidade, ou me rodear de pessoas que ficam falando isso sempre, né? Não vai me ajudar em nada. E ainda vai agravar minha situação. Por quê? Porque eu começo a ficar rodeado com essas pessoas negativistas, ou me cerco de meios de comunicação que ficam só falando desse tipo de coisas negativas, a minha mente começa a entrar nesse estágio de atrair essas coisas para mim, né? Começa a se conectar com essas coisas ruins, né? E acaba trazendo todas essas coisas ruins para mim. Hoje é muito comum, né, o pessoal falar em crise, né? Todo jornal que a gente abre, todo jornal que nós assistimos na televisão, todo site de notícias está falando em crise, 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 crise. Eu vou no mercado, estão falando em crise, eu vou na padaria, estão falando em crise, eu saio com meus amigos, estão falando em crise, né? Muito difícil escapar dessa situação de crise, de falta de prosperidade, né? Todo mundo está falando isso. E mesmo que eu não esteja em crise, mas eu acabo me cercando dessas conversas, dessa situação de crise, 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 a minha mente entra em conexão com essa questão de falta de prosperidade, com essa questão de crise. E numa dessas aí, se eu tenho uma empresa, alguma coisa, minha empresa é capaz de entrar em declínio por eu estar criando esse cenário de crise, né? Para mim, mesmo que eu não esteja vivendo a crise, mas eu acabo criando mentalmente esse cenário e coisas ruins acabam acontecendo para mim. Então, galera, é importante eu me cercar de pessoas que também tenham essa ideia, né? Pô, vamos falar aí, ao invés de falar de crise, vamos falar de prosperidade, ao invés de falar de doença, vamos falar de saúde, ao invés de falar que está infeliz no trabalho, infeliz na família, infeliz com a esposa, vamos nos cercar de pessoas que falam de felicidade, né? Estão felizes onde estão trabalhando, estão felizes em casa, em todas as áreas da sua vida, né? Mesmo que eu não esteja 100% feliz em alguma área da minha vida, se eu ficar falando só sobre isso, eu vou acabar me colocando ainda mais em situação ruim. Então, pessoal, além de eu estar sempre tentando me blindar de situações boas, de situações positivas, eu também devo propagar essas situações, né? Pô, é chato aquela pessoa que chega perto de ti e só fica falando de crise, de falta de prosperidade, ou que está doente, ou que isso, ou que aquilo, ou que não está feliz no emprego, não está feliz com o carro, não está feliz com a casa, não está feliz com o cachorro. São pessoas negativas, né? E que acabam nos colocando em um cenário negativo, né? Acabam fazendo a nossa mente entrar numa conexão negativa com o universo, né? Então, pessoal, é importante, além de nos blindarmos de coisas boas, é importante que nós propagarmos coisas boas, né? Então, pessoal, vamos falar de prosperidade, né? Vamos pegar as coisas boas que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, e vamos falar sobre elas e propagar elas, né? Ao invés de falar que está doente, vamos falar que, estou me sentindo bem hoje. Pessoal que que pratica jiu-jitsu, por exemplo, né? Estou legal, estou me sentindo bem, vamos dar aquele treinão. Meu emprego tá legal, estou prosperando no meu emprego, na minha vida financeira. Estou feliz estou feliz também com o meu emprego, estou feliz em casa, está tudo bem. Vamos blindar a nossa mente de coisas boas, né? Eu sei que é difícil, né? Às vezes como eu falei, a gente só fala hoje, por exemplo, só se fala em crise, né? Então, se ao invés de ficar vendo jornal que fala em crise, sempre a mesma coisa e nada vai nos ajudar, de repente, ao invés de ficar vendo aquele jornal lá, vamos ver um filme, um seriado, ou, sei lá, ler um livro que conte uma história de superação, né?
que conte uma história de superação em meio à crise, por exemplo, né? Isso vai acabar nos motivando, vai acabar ajudando a nossa mente a entrar num estado favorável, que a gente consiga prosperar mesmo apesar das dificuldades, né? A crise, pessoal, ela está aí de fato, né? Mas é importante que a gente consiga superar ela e tentar ver as oportunidades que se apresentam com ela, né? Por exemplo, nos momentos de guerra, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Foram períodos terríveis para a humanidade, né? Onde milhares de pessoas morreram, mas lá, mesmo sendo esses períodos tão ruins, várias questões tecnológicas surgiram, né? O ser humano ele consegue, mesmo na pior crise, conseguir ver oportunidades, criar, superar essas dificuldades e crescer sempre, né? Então, galera, vamos falar mais sobre felicidade, saúde e prosperidade, né? Vamos propagar essas coisas boas para as pessoas, né? Principalmente, de repente, para aquelas pessoas que têm essa visão negativa, né? De estar sempre reclamando, né? Vamos conversar com elas, vamos tentar botar elas para cima, ajudar de alguma forma elas saírem desse estado mental ruim que vai acabar levando elas cada vez mais para o fundo do poço, de repente nos arrastando também, arrastando as pessoas que estão próximas dela, né? Então vamos sempre, falar sobre felicidade, saúde e prosperidade. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Se você tem algum amigo que curte jiu-jitsu, curte a história do jiu-jitsu, que curte posições de treino, alguma coisa assim, fale para ele sobre o nosso canal e diga para ele se inscrever também, tá? Valeu, brigadão, espero que tenha gostado do vídeo. Abraço, até mais.